Como explicar a Trindade? A palavra Trindade não se encontra nas traduções comuns da Bíblia que nós usamos hoje. Por esse motivo, eu normalmente evito o uso deste termo. Confessa que a palavra Trindade não existe nas traduções da Bíblia comum que usamos hoje, nem nas traduções comuns que usamos hoje e nem em traduções antigas. A coisa é tão séria que o irmão diz: eu prefiro não usar o termo. Mas, quando procuramos ensinamento da palavra, nós encontramos ensinamento que ajuda a entender por que algumas pessoas usam esta palavra. Quando pessoas usam essa palavra Trindade ou falam de Deus Trino, estão dizendo que Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são três pessoas divinas e perfeitamente unidas em um só Deus. Essas três pessoas é que é o problema. A Bíblia não fala em três pessoas distintas. A Bíblia fala em Pai, Filho, Espírito Santo, Alfa, Ômega, mas a Bíblia não diz que isso são pessoas da divindade. Quando ouvimos esse tipo de ensinamento, nós devemos observar que existe uma base bíblica para demonstrar e afirmar exatamente essas coisas. Primeiro, a Bíblia ensina que há um só Deus. Efésios capítulo 4, versículo 6. Efésios 4, versículo 6 diz: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mesmo se nós tivermos alguma dificuldade em explicar algum aspecto de Deus, a Bíblia afirma que há um só. E assim nós devemos aceitar este fato. Não é a mesma coisa quando falamos de três pessoas divinas, de afirmar as ideias politeístas de algumas religiões pagãs. Há um só Deus. Segunda coisa que a Bíblia afirma, que devemos reconhecer, é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas. Não são, amigo. A Bíblia não fala isto. Deus não é uma pessoa. Isso não se aplica num ser divino. O termo pessoa é aplicado apenas no ser humano. O que diz o dicionário sobre pessoa? Indivíduo considerado por si mesmo ser humano, criatura. Deus não é criatura, Deus não é ser humano. Deus é espírito e é divino. Você não pode dizer que isso aqui é uma pessoa. Isso aqui é um animal, um cachorro. Isso aqui não é uma pessoa. Isso aqui é outro ser. É uma árvore. Isso aqui não é pessoa. Isso aqui é um objeto. É um carro. Em Números 23:19, a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta. Se Deus não é homem, Deus não é pessoa, porque só o ser humano é uma pessoa. Os cristãos que viveram antes de Tertuliano não criam que Pai, Filho e Espírito Santo fossem três pessoas distintas. Eles liam esse mesmo versículo que lemos, mas eles não tinham este conceito. Para eles, Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas três atribuições de um mesmo Deus, como Deus é Alfa, Deus é Ômega, lírio dos vales, estrela resplandecente da manhã, mas isso não faz dele pessoas. A partir desta fonte, quero mostrar para vocês qual era o pensamento de Irineu, bispo de Leão, que viveu no século II, e mostrar que ele não cria na Santíssima Trindade, e que este pensamento de três pessoas distintas, em Mateus 28:19, veio apenas com Tertuliano e teólogos do século III. Nesta parte do artigo diz que o pensamento de Irineu não era de três pessoas distintas da Trindade, e que esse conceito é pós-niceno. Mas o conceito de Irineu era que havia apenas um personagem, o Pai, que é a própria deidade com a sua mente ou racionalidade e a sua sabedoria. Aqui diz assim, para dar um nome a estas distinções dentro do mesmo Deus uno, Tertuliano, início do terceiro século, falou de uma substância e de três pessoas.
e para unir em Cristo o divino e o humano, falou de uma só pessoa ao mesmo tempo, homem e Deus. Dessa maneira, pela primeira vez, o termo latino persona recebia todo o seu peso. Esse artigo diz: Hipólito, início do terceiro século, por sua vez, foi o primeiro a utilizar o termo prosopan para falar da Trindade. Prosopan, persona e hipóstasis. Desde o início do século III, as palavras prosopan e persona tentam designar aquilo que distingue os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Pouco depois começa o uso de hipóstasis. No Oriente, em Hipólito e Tertuliano, encontramos os primeiros tratadistas da doutrina trinitária. Aqui diz: Irineu mostra dificuldade de se reconciliar uma só realidade divina com tais distinções. Isto é, como afirmar a unidade de Deus e ao mesmo tempo preservar a triade. Não existia a palavra trindade na época. Eles dizem que Irineu cria na triade, mas isso também é o que eles dizem. No seu pensamento, o pensamento de Irineu, as próprias relações das pessoas da triade permanecem obscuras, e é obscura até hoje. O artigo diz: ele, Irineu, trata das implicações da fórmula, mas se recusa a ir além disso. Se recusou ir além de crer na existência de Pai, Filho e Espírito Santo. Ficou apenas crendo que Pai, Filho e Espírito Santo existiam, mas não que isso fosse três pessoas distintas. Então o artigo conclui dizendo: essa tarefa de crer, de ter conceito de três pessoas distintas, foi deixada para teólogos posteriores. Aí está. E então, depois da morte de Irineu, veio Tertuliano, Hipólito, Atanásio de Alexandria e criaram este conceito que Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas. No batismo de Jesus, cada um fez uma coisa diferente. Pode ver o relato, por exemplo, em Marcos capítulo 1, onde Jesus saiu da água, o Espírito Santo desceu como pomba e o Pai lá do céu falou. Pai, Filho, Espírito Santo. Os três agindo, fazendo coisas diferentes ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo os três perfeitamente unidos, porque o propósito era o mesmo. E assim encontramos três pessoas. A Bíblia afirma que existem diferenças entre eles. Jesus mesmo disse que o Pai é maior do que ele, tem autoridade sobre ele. Jesus mesmo enviou o Espírito Santo, mostrando que ele também tem autoridade sobre o Espírito Santo. Nós entendemos que existem diferenças em termos de posição ou de autoridade. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia afirma que são três pessoas da mesma categoria, três pessoas divinas. Ele acabou de dizer que o Espírito Santo desceu em forma de pomba. Depois ele afirma que tem três pessoas ali no batismo de Jesus. Agora a pomba não é pessoa. A voz que falou do céu não é pessoa. Ali tinha apenas duas pessoas. Uma era Jesus e a outra João Batista. Agora a Bíblia diz: o Pai é Espírito. A Bíblia também diz que o Pai é invisível. E sabemos que o Pai é onipresente. No Salmo 139, a partir do verso 5, temos um pouco do que significa a onipresença de Deus. Davi diz: tu me cerca por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Davi está dizendo que Deus o cercava pela frente e por trás, ou seja, se olharmos para frente, Deus está ali. Se olharmos para trás, Deus está ali. No verso 7 ele diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença?
O que Davi está mostrando aqui é que da presença de Deus ninguém pode escapar. A todo momento estamos em sua presença. Davi continua no verso 8 dizendo: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. É bom lembrar que Jesus disse: o Pai está em mim. E ao mesmo tempo disse a Pedro: não foi carne e sangue que te revelou essas coisas, mas meu Pai que está no céu. Por aqui temos uma pequena amostra do que Deus pode fazer. É possível Deus estar no Filho, Jesus Cristo, e ao mesmo tempo falar dos céus. O que quero dizer é que Deus não é uma pessoa. Deus é espírito invisível e onipresente. E ele estava em seu Filho, a única pessoa que a divindade tem, Jesus Cristo. O Espírito Santo foi visto em forma de pomba, mas o Espírito Santo também não é uma pomba. No batismo de Jesus temos 3 acontecimentos, mas não temos 3 pessoas. A pomba simbolizava a mansidão. Jesus, que também não é um cordeiro animal, mas ele é representado em um cordeiro, saía das águas e Deus quis mostrar em símbolo como a pomba, que é um pássaro celeste, podia descer ao cordeiro, um animal puro, meigo e terrestre. Neste símbolo, Deus mostra céus e terra se encontrando. O que Deus quis mostrar nesse símbolo era que Deus e o homem estavam fazendo as pazes na carne de Jesus Cristo. Jesus representava os homens, o corpo, a matéria, o segundo Adão, pois o primeiro havia caído. E a pomba representava o Espírito de Deus descendo para unir com o segundo Adão. Deus e o homem fazendo um pacto outra vez. Mas depois deste versículo, não há nenhum outro versículo mostrando o Espírito Santo em forma de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo é um Espírito. E não há 2 Espíritos. Éfesos capítulo 4, verso 4. Portanto, a voz que foi ouvida do céu é a voz do próprio Espírito Santo. São apenas símbolos. As pessoas pensam que o Espírito Santo é uma pomba. Aquilo foi um símbolo que Deus mostrou naquele lugar. É como Jesus, ele tipifica um cordeiro, mas ele não é um cordeiro. Jesus é uma pessoa. Portanto, não teve nenhuma manifestação de 3 pessoas da divindade no batismo de Jesus. Mas sim um símbolo, uma demonstração de Deus. Até porque o Espírito Santo não pode ser um espírito e Deus, o Pai que falou do céu, ser outro espírito. Não há 2 espíritos. Éfesos 4, verso 4. As únicas pessoas que tinham naquele batismo eram Jesus e João Batista e as pessoas que os assistiam. Qualquer outro acontecimento foi Deus e não pessoas. Em Mateus capítulo 17, também Marcos capítulo 9, a partir do verso 2, uma cena parecida com a do batismo de Jesus se repete. Jesus leva Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração e ali se transfigura diante deles. Suas vestes se tornam brancas como a lã. E então Pedro diz: bom é estarmos aqui, Senhor. Seria bom se fizéssemos 3 tabernáculos. Um para ti, outro para Moisés e outro para Elias, porque esses 2 personagens também aparecem ali. E a mesma voz que falou no batismo de Jesus brada do céu dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E não aparece mais nenhuma pomba. Ué, o Espírito Santo não estava ali? Sim, estava. O Espírito Santo é a mesma voz que brada dos céus, dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Outro fato que devemos observar é que Jesus é Deus.
Sem sombra de dúvida, Jesus é Deus. Só que o problema é que este irmão vai tentar provar que Jesus é Deus, mas não que Jesus é o Deus Jeová do Velho Testamento que se fez carne, mas que Jesus é um dos deuses dessa suposta Santíssima Trindade. No fundo, a gente descobre que essa doutrina é uma armadilha de Satanás para jogar as pessoas no politeísmo. Primeiro, eles dizem que é um só Deus, mas que esse Deus tem 3 pessoas distintas. Depois eles começam a pregar que cada pessoa distinta destas é um Deus. E começam a usar a expressão não bíblica de um suposto Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia não fala que Jesus é o Deus Filho. A Bíblia fala que Jesus é o Filho de Deus e que ele é Deus porque ele é o Verbo que se fez carne. E o Verbo era o próprio Deus, pois a Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, não um dos deuses, mas Deus mesmo. Tem vários que procuram negar esse fato hoje, que trabalham muito para tentar evitar ou negar o significado de alguns trechos. As testemunhas de Jeová, por exemplo, usam uma versão muito distorcida das Escrituras para tentar defender a sua doutrina que nega a divindade de Jesus. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. Em João capítulo 1, versículo 1, quando esse relato do Evangelho começa, a afirmação é bem clara. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No mesmo livro, capítulo 8, ele falou sobre o significado de negar a eternidade de Jesus Cristo. Eternidade sendo uma das qualidades de Deus. Ele disse, João capítulo 8, versículo 24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Essa linguagem que Jesus usou, afirmando ser o eu sou, é a mesma linguagem que Deus usou para se identificar para Moisés no Antigo Testamento, afirmando a sua divindade. E não há dúvida que é o sentido aqui, em João capítulo 8, porque no mesmo capítulo, versículo 58, Jesus disse, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí está. O que esse Senhor está querendo dizer é que Jesus é o Filho eterno de Deus. E não existe a filiação eterna. Um filho não pode ser eterno, porque um filho é gerado. O Filho de Deus teve início em Maria. E a razão pela qual Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, não é que Jesus estava lá no tempo de Abraão, ou antes de Abraão, como Filho de Deus. Mas é que no tempo de Abraão, Jesus era o próprio Deus Jeová. O que este Senhor quer provar é que nos tempos de Abraão, nos tempos de Moisés, já existia Deus o Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E não é desta forma. Nos tempos de Moisés, existia o Deus Pai, Criador de todas as coisas. E quando chegou o tempo da manifestação da graça, este Deus Pai, que estava com Moisés, que estava com Abraão, este Deus Pai tomou a forma de filho e se tornou homem, humano, e então assumiu a forma de filho de Deus. Aí está, Filipenses 2, verso 5 a seguir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ou seja, ele era Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus não é um dos deuses da Santíssima Trindade, que diz para os outros dois, fica aí em cima que eu vou descer lá e vou resolver esse problema. Não, é Deus Jeová, o único Deus que existe, que desceu e tomou a forma de servo. E ao achar-se na forma de servo, foi chamado de Filho de Deus. Portanto, a expressão Filho de Deus não está se referindo a uma filiação eterna.
Deus não tinha filho na eternidade. Deus teve um filho quando este homem, o segundo Adão, tornou-se tão obediente a ponto de morte de cruz, e então Deus chamou: este é o meu filho amado. E isso acontece comigo e com você. Quando somos tão obedientes à palavra de Deus a ponto de nascermos de novo da água e do Espírito, o mesmo Deus brada do céu dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer de habitar. Mas Jesus, o que é Jesus? Jesus é o que está em 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus, não um outro Deus, não um dos deuses da Trindade, mas Deus foi manifestado em um corpo, aí sim, numa pessoa chamada Jesus, a única pessoa que a divindade tem, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Aí está a origem de Jesus, o Filho. Foi Deus que desceu, formou um corpo, e quando Deus estava neste corpo, essa manifestação foi chamada de Filho de Deus. Mas o cidadão aí quer provar que Deus tinha um filho na eternidade, que Deus tem um filho eterno. A própria palavra filho já está dizendo, é gerado, não é eterno. Moisés nunca ensinou aos israelitas que Deus tinha um filho. As Escrituras previam que Deus ia ter um filho, mas não que tinha um filho no Velho Testamento. Pois Isaías disse: uma virgem conceberá futuro e dará futuro, à luz um filho futuro. A promessa do Filho de Deus estava para o futuro. E ele se chamará, ou seja, futuro, ainda será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que Isaías está dizendo que esse menino que ia nascer, esse filho que a virgem ia conceber, ia ser o próprio Deus Jeová, que ia estar conosco em forma humana. Portanto, discordo dessa doutrina que tenta colocar um filho eterno no Velho Testamento. E quando Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou, ele não estava querendo dizer eu era lá no Velho Testamento um dos deuses da Trindade. Mas o que ele está dizendo é que ele é o Senhor Jeová do Velho Testamento, que agora está em forma humana. Outro fato que observamos no ensinamento das Escrituras, embora esse fato exija um pouquinho mais de esforço, mas a palavra de Deus mostra que o Espírito Santo também é uma pessoa divina. Eu reconheço algumas dificuldades quando se trata da questão do Espírito, ou Espírito de Deus. O Espírito do homem não é uma coisa à parte, ou uma pessoa separada do homem. Mas tem vários trechos que falam sobre o Espírito Santo não apenas como um atributo de Deus, mas como uma pessoa distinta do Pai e do Filho. E nesse caso, a própria linguagem usada pelas Escrituras ajuda a compreender a ideia. No Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus procurou confortar os apóstolos, ele fez uma promessa, quando ele disse no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A linguagem que ele usa aqui, tanto na tradução ao português como também no grego, a palavra outro significa outro da mesma categoria ou tipo. A primeira coisa, meu querido, o Espírito Santo não é uma pessoa, já foi explicado, é um Espírito. E ele não é distinto do Pai, porque o Espírito Santo é o próprio Pai. A Bíblia diz que Maria ficou grávida do Espírito Santo. Deus, o Pai de Jesus, é Espírito e é Santo. São João 4, 24. E não há dois Espíritos. Éfesos capítulo 4, verso 4. São João 14, 16 a seguir. Quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Jesus não estava dizendo que ia rogar ao Pai porque o Pai é uma outra pessoa.
Mas como Jesus estava agindo como ser humano, e o ser humano tem um Pai celestial, é bom lembrar que Jesus veio à Terra para cumprir o papel de servo. Se Jesus era outro Deus que fazia parte da Santíssima Trindade, ele não precisava rogar ao Pai, pois ele teria poder coigual com o Pai. Mas no momento que Jesus falou isto, ele não estava agindo como Deus. Ele tinha que fazer isto, pois a própria Bíblia diz que ele, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. E como servo ele tinha que dizer: vou rogar ao Pai. E ele, o Pai, vos dará outro Consolador. Jesus não falaria que o Pai enviaria outro Consolador se não já estivesse existindo um Consolador. O problema é que as pessoas têm o Espírito Santo como único Consolador. Mas se Jesus estava prometendo que viria outro Consolador, é porque o povo já estava sendo consolado por alguém. No Velho Testamento, o povo de Israel foram consolados pela manifestação de Deus como Pai. No exato momento em que Jesus disse: orarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, o povo na Judéia estavam vivendo debaixo da consolação da manifestação de Deus como Filho. Após Jesus dizer essas palavras, ele cita o verso 17 e fala: o Espírito da verdade que o mundo não conhece. E no verso 18, ele diz: não vos deixarei órfãos. Voltarei. Olha o pronome pessoal. Voltarei significa eu voltarei para vós. Se o Espírito Santo é outra pessoa à parte de Jesus, Jesus não precisava ter dito: não vos deixarei órfão. Porque se ele já tinha enviado o Consolador, o povo não estaria órfão. Mas ele diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O que é isto? É apenas outra manifestação de Deus, agora como Espírito. A primeira manifestação foi como Espírito eterno no Monte Sinai, que as pessoas não podiam nem se aproximar de Deus porque morriam. A segunda manifestação de Deus consolando é dentro de uma pele humana chamada Jesus, que você podia abraçá-lo e ficar perto dele, tipificando aquele quartinho de pele no Velho Testamento, aonde Deus se escondia para que os israelitas pudessem ficar perto. Mas Deus não queria ficar apenas nisto, ele queria morar em seu povo. Por isso ele mandou a outra manifestação de Consolador, que é Cristo Jesus em forma de Espírito, não só para estar perto do povo ou estar no topo de uma montanha, mas para estar no povo. E este é o problema das pessoas, elas leem apenas o verso 16, onde Jesus diz: enviarei outro Consolador. Não lê o verso 18, não lê o verso 19, que explica que este Consolador é o mesmo Jesus em outra manifestação. E não leem o verso 20. Você precisa ler todos os versos para entender o contexto do texto. Pois no verso 20, Jesus diz: naquele dia que você recebeu o Espírito Santo, que receber o novo nascimento, conhecereis, ou seja, entenderão que estou no Pai. Porque como a Bíblia diz que os que são carnais não podem compreender as coisas do Espírito, Filipe estava na carne, perguntando para Jesus: mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Filipe fez essa pergunta no verso 8. O correto é você ler desde o verso 8, quando Filipe faz a pergunta. E a pergunta que Filipe fez foi: mostra-nos o teu Pai. E o assunto continua
Jesus dizendo a Filipe: não vês tu que o Pai está em mim? Eu estou há tanto tempo convosco que tu me pergunta pelo Pai, Filipe? Tu estás achando que o Pai é outra pessoa, Filipe? E quando chega no verso 16, que Jesus disse: vos enviarei outro Consolador, ele não está em outro assunto. Ele continua no assunto de provar para Filipe que o Pai estava nele. O assunto do texto de São João 14 é Jesus tentando provar para Filipe que o Pai não é outra pessoa à parte, mas que o Pai estava nele, em Jesus. Quando chega no verso 18, Jesus diz: não vos deixarei órfão, voltarei para vós, mostrando que ele é o mesmo Consolador do versículo 16 que ele prometeu que viria. E no verso 20, ele mostra que quando essas pessoas, esses apóstolos, inclusive Filipe, recebessem o Espírito Santo, naquele dia vocês vão entender que eu estou em meu Pai e que o Pai está em mim e vós em mim. Ou seja, que o Pai e eu não somos duas pessoas diferentes. Enquanto muitos estão pensando que o Espírito Santo é outra pessoa à parte de Jesus, por causa que leram apenas o versículo 16, na verdade o contexto de São João 14 completo está querendo mostrar que é tudo a mesma pessoa. O fato é que tem coisas até difíceis de entender. Mas isso não é motivo de rejeitar ou negar a palavra de Deus. Vamos buscar entender melhor e servir a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.